O assunto da nossa aula é: entra, bendito do Senhor. Leremos o texto bíblico, livro de Gênesis, capítulo 24. Somente o versículo 31. E leremos em conjunto. Gênesis 24, verso 31. Vamos ler em conjunto. Leiamos. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estarás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Glória a Jesus. Meus irmãos, a igreja fiel, ela é um projeto da eternidade. Ela é uma compensação de Deus Pai ao sacrifício do seu Filho Jesus. Num dado momento na eternidade, Deus programou uma recompensa para o seu Filho. E essa recompensa foi uma esposa, uma igreja, para lhe ser fiel, para que completasse o projeto da eternidade. E Deus não vai levar para a eternidade nada que não seja do projeto da eternidade. Por isso que a igreja, ela é um projeto da eternidade. A igreja é eterna. Ela é segundo a vontade de Deus Pai. A igreja é uma recompensa ao sacrifício de Jesus. A igreja é uma recompensa à morte de Jesus na cruz. A igreja é uma recompensa ao amor de Jesus pela noiva. A igreja que agradou a Ele. A igreja que hoje é sua noiva, mas que em breve será sua esposa. No encontro que já está programado na eternidade. E a palavra de Deus fala sobre este bom encontro. E a história da igreja fiel, ela está profetizada aqui no livro de Gênesis, prefigurada nesse encontro de Eliezer com Rebeca. E nesse convite do texto que nós lemos de Labão, que era o seu irmão, e que quando viu Rebeca adornada com as riquezas que Eliezer trouxe de Abraão, e lhe deu de presente, para dizer que ela tinha um noivo que a amava, e quando ela recebeu aquele presente, ela sentiu o amor daquele noivo, e ela tomou uma decisão na sua vida: eu quero ir embora para encontrar com o noivo. Meus irmãos, a igreja hoje, ela sente de perto este amor deste noivo. E a palavra de Abraão para Eliezer, que era o servo mais antigo que ele tinha, aquele que era responsável para gerenciar tudo aquilo que Abraão tinha. A palavra de Abraão para Eliezer foi o seguinte: Eliezer, você vai colocar a sua mão debaixo da minha coxa e você vai fazer um juramento, e você vai buscar uma noiva para o meu filho. O meu filho não vai lá mais. Você vai trazer ela para aqui. Agora, Eliezer, esta noiva não pode ser qualquer noiva. Ela tem que ser da nossa parentela. Ela tem que ser da nossa família. Ela tem que ter o nosso sangue.
ela tem que estar identificada com os valores que você conhece bem. Você é o gerente da minha casa, você sabe tudo da minha casa, você conhece como é que eu sou, você conhece o meu filho, e você vai revelar para ela como é que ele é, as características dele, o que ela vai encontrar aqui. E aquela que abrir o coração para querer este encontro, para querer casar com ele, esta é a noiva dele. Mas ela tem que ser do nosso sangue, ela tem que ter as características nossas. Meus irmãos, a igreja nesta hora, a igreja fiel, a noiva fiel, ela está identificada totalmente com o projeto Pai. E quando Abraão colocou a mão dele debaixo da coxa, quando Eliezer colocou a sua mão debaixo da coxa de Abraão e fez o juramento, ele estava dizendo uma coisa: eu só tenho compromisso com aquilo que Abraão determinou para mim. O Espírito Santo não tem compromisso com religião. O Espírito Santo não tem compromisso com razão. O Espírito Santo não tem compromisso com animação. O Espírito Santo só tem compromisso, o ministério dele, o compromisso dele, a mão dele está agindo com aquilo que o Pai determinou para ele. Isso é fundamental entender nesta hora. Era uma missão, era uma responsabilidade muito grande que ele tinha. Era um presente que Abraão tinha para Isaque. E Eliezer assumiu aquela responsabilidade. E os irmãos já são de sexto período e já entenderam bem a tipologia bíblica profetizada. Porque Abraão é tipo do pai. Aquele que tem um projeto todo determinado para o filho. Isaque, o tipo de Jesus, o filho da prova, aquele que foi levado ao Monte Moriá, mas foi substituído pelo Cordeiro. Aquele que ia ser sacrificado no Monte Moriá, mas quem foi sacrificado foi Jesus no Gólgota por nós, no Calvário. E Eliezer é tipo do Espírito Santo, o servo mais antigo, o responsável em gerenciar as coisas do Pai, que assumiu essa missão, essa responsabilidade de levar uma noiva, uma igreja, que era o maior presente que Abraão tinha para Isaque, era a esposa, que ele fosse fiel, que fosse humilde, que tivesse o mesmo sangue, que tivesse o mesmo espírito, que tivesse identificada com os valores da eternidade, com o projeto da salvação, com uma obra que é do Espírito. E Eliezer partiu para aquela viagem. Mas antes de partir, ele pediu um sinal para Deus. Porque ele ia se encontrar com muitas donzelas. Qual seria a escolhida? Ele pediu um sinal para Deus. Ele falou: ó Deus, do meu senhor Abraão, a donzela que tu tens escolhido, seja aquela que quando eu encontrar com ela, ela se mostre serviçal, ela se ofereça para trazer água para mim, para a minha comitiva, ela se ofereça oferecer a pousada, o descanso. E a palavra diz que Eliezer, quando chegou junto à fonte, ele se encontra com Rebeca. E Rebeca tem todas as características da igreja fiel. Primeira, ela era gentílica. Ela era de Naor, da Mesopotâmia. Segundo, ela estava de pé junto à fonte. Meus irmãos, a igreja nesta hora está de pé. Ela está vigilante.
E ela está junto à fonte das águas vivas, porque ela tem sede da bênção. Meus irmãos, o que nos atrai? O que nos faz viajar quilômetros e quilômetros? Esses irmãos que estão lá em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, o que é que nos atraiu aqui? É a fonte das águas vivas. A água capaz de saciar a sede do nosso coração, da nossa alma. Ela estava de pé junto à fonte. E ele pediu: dá-me de beber. E a palavra diz que ela se abaixou. A igreja fiel é humilde. Ela é submissa àquilo que o Espírito Santo pede para ela. Ela não é orgulhosa. A igreja fiel não é preguiçosa. A igreja fiel é trabalhadora. Ela é serviçal. E ela se abaixou e ofereceu água para Eliezer, ofereceu palha, pasto para os camelos, palha para o repouso, passar a noite. Qual é a mensagem que a igreja tem nesta hora? Para aqueles que estão vindo da viagem, do mundo que está aí, cansados, sedentos nesta hora da noite. É a mesma mensagem que Rebeca profetizou ali. A água da vida, o pão da vida e o descanso para a alma. Essa é a mensagem que a igreja tem, a mensagem revelada. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o descanso para a alma. Ela era decidida. Quando Eliezer revelou o projeto dele na casa de Rebeca, as lutas vieram. Não vá com ele. Fique mais um pouco. Meus irmãos, a carne não quer ir embora, não. A carne quer ficar, mas o Espírito quer nos levar. Fique mais um pouco. Fique mais 10 dias. Por que você vai agora? Você vai com esse varão? E a palavra diz que Rebeca respondeu: eu irei. Meus irmãos, a igreja nesta hora, ela está enfrentando lutas, resistências, tantas oposições. Será que Jesus vem agora mesmo? Será que não dá para aproveitar mais um pouco? As ofertas são tantas. A igreja fiel está definida. Eu quero ir embora. Eu quero partir com ele. Olha o que ele me deu. O que foi que atraiu Labão? Quando Rebeca chegou em casa, a palavra diz que Eliezer deu para Rebeca pendentes de ouro. Se colocava na testa. Ela agora tinha uma identidade diferente. Ela estava identificada agora com o poder de Deus. A sua mente agora, a sua testa, a sua fronte, a sua mente agora estava identificada e entendendo o poder de Deus. Nós não estamos entendendo uma religião nova, não. Nós estamos entendendo uma obra que é de Deus. A igreja tem um pendente de ouro. As pessoas lá fora estão vendo isso. Nós não fomos atraídos por causa de organização, não. Nós não fomos atraídos por causa de eloquência, não. O que atraiu Labão, o que chamou a atenção de Labão, foi quando ele viu as riquezas que Eliezer trouxe de Abraão e estavam na vida de Rebeca. Quem te deu isso? Onde que você arrumou esse pendente de ouro? Rebeca, você está tão linda, você está tão rica. Quem te deu isso? O homem que está junto à fonte. Ele que me deu. Meus irmãos,
Nós não estamos indicando para pessoas religião nova, não. Nós estamos indicando para as pessoas que existe um homem junto à fonte. E ele está pronto para revelar o projeto Pai para o homem. E Labão foi lá junto à fonte para conhecer Eliezer. Eliezer deu para ela pendentes de ouro e pulseiras. Eliezer nos deu isso também. O Espírito Santo selou a nossa vida com o batismo, com o Espírito, com fogo. O Espírito Santo nos deu posse das revelações. As pulseiras de ouro é a igreja de posse das revelações. Deu vestidos para Rebeca. A igreja está vestida, adornada, vestida, adereçada com as vestes da salvação. E ele se interessou em conhecer Eliezer por causa das riquezas que ele viu em Rebeca. Meus irmãos, há um mundo interessado em muitas coisas, mas há muitas pessoas no mundo que o Senhor está trazendo nesta hora, que o Espírito Santo está atraindo, porque existe uma igreja adornada com as riquezas que o Pai deu para o Espírito Santo, e Ele nos deu de presente, Ele nos deu de graça. Rebeca não pagou pela bênção. Nós não precisamos comprar bênção. Deus não está vendendo bênção para nós. O Espírito Santo nos deu os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Ele está dando revelações porque Deus autorizou Ele a fazer isso. Porque a igreja fiel, ela já conhece os valores da eternidade, é aqui e agora. Nós já estamos identificados com a língua dos anjos, com as visões do céu, com as manifestações do poder de Deus. E Labão foi ao encontro de Eliezer, e ele fez um convite para Eliezer. Era noite. Eliezer tinha viajado, e quando ele viu Eliezer, ele tinha visto as riquezas em Rebeca, ele fez o convite: entra, bendito do Senhor, porque estarás fora? Entra, passe a noite dentro da minha casa. Meus irmãos, este foi o segredo da nossa bênção. Você está aqui hoje, nós estamos aqui hoje porque um dia nós fizemos o mesmo convite que Labão fez, porque nós entendemos que Deus tinha algo melhor para nós. O mesmo convite que Labão fez, nós fizemos um dia: entra, bendito do Senhor. A porta da casa se abriu, na hora da noite, nessa hora de trevas, nessa hora de confusão, nessa hora de violência, de coisas tão terríveis. Um homem sem rumo, um mundo perdido, um mundo envolvido com tantas coisas. Nós fomos junto à fonte, tivemos um encontro com Eliezer, tivemos um encontro com o Espírito Santo, e falamos para ele: entra, bendito do Senhor. Você não pode ficar fora da minha vida, você não pode ficar fora da minha casa, você não pode ficar fora do meu casamento, você não pode ficar fora do meu futuro. Entra, bendito do Senhor. Eu quero ouvir o que você tem para falar, eu quero conhecer aquilo que você disse para Rebeca. Esse foi o segredo nosso um dia. Foi quando nós convidamos o Espírito Santo para entrar na nossa vida e para revelar o projeto que Deus tinha para a salvação, para o arrebatamento. E a palavra diz que Eliezer atendeu, e ele entrou na casa de Labão, e a palavra diz que Eliezer não quis comer. Não vou comer agora, eu primeiro vou dizer para vocês aquilo que o meu senhor Abraão me enviou. Meus irmãos, o compromisso do Espírito Santo, o Espírito Santo não está perdendo tempo. O Espírito Santo não tem tempo a perder. O Espírito Santo tem pressa em revelar esta obra para o homem.
em revelar para o homem o projeto da salvação, em revelar para o homem tudo aquilo que Deus tem preparado para ele. E Eliezer contou ali dentro toda a missão dele, toda a história dele, a história de Abraão, a história de Isaac, o compromisso dele, a missão dele de levar Rebeca, porque no outro dia ele ia embora. Eu não vou ficar, eu só vou passar esta noite. Quando o sol raiar, eu vou partir. E Rebeca vai partir com ele. Meus irmãos, esta é a última noite, esta é a última hora do Espírito Santo neste mundo. E ele está entrando nos lares, ele está entrando nos corações, ele está entrando nos casamentos, ele está revelando uma obra, ele está revelando um projeto de salvação. E quando a manhã chegou, ele partiu com Rebeca. Naquela viagem para o encontro profetizado, meus irmãos, o Espírito Santo não pode ficar fora da nossa vida. 6.000 anos dessa história tem aqui, 2.000 anos da dispensação do período da graça. Chegou a última noite, nós abrimos o nosso coração um dia, e esse Espírito Santo entrou na nossa vida, mudou o nosso viver, mudou a nossa maneira de viver. A igreja está enriquecida não com valores materiais, a igreja não está enriquecida com os valores desta vida, mas ela está enriquecida com os valores eternos. Há um mundo sendo atraído, porque há um mundo olhando e vendo algo diferente na sua vida, algo diferente no seu lar. As pessoas que entram nas igrejas, e elas estão sendo atraídas pela beleza do Espírito na igreja, pelas riquezas do Espírito Santo na vida da igreja. É a última noite, o dia vai raiar, o dia está próximo, vai amanhecer o dia. Nós estamos esperando o raiar desse dia, onde o Espírito Santo vai partir conosco para finalizar a sua missão, o seu compromisso, aquilo que ele jurou com Abraão. Nós temos o mesmo sangue, o sangue de Jesus na nossa vida. Nós estamos identificados com o Pai, nós estamos identificados com o Filho, nós estamos identificados com o Espírito Santo. Nós aceitamos os presentes, nós amamos a Jesus, nós vamos encontrar com Ele, nós sentimos o amor dEle de perto. Ele está nos presenteando porque Ele nos ama, Ele está nos aguardando. O Senhor tem pressa em se encontrar com a igreja. O Espírito Santo está contando para nós como Ele é. Eliezer conversou com Rebeca, e a palavra diz, meus irmãos, que quando eles se aproximaram de onde Isaac estava, ao longe, Rebeca perguntou para Eliezer. Isaac, a palavra diz que Isaac estava no campo orando, e estava voltando de um poço chamado Laai-Roi, que significa o poço do que vive e me vê. E a palavra diz que ela perguntou para Eliezer: quem é aquele varão? Ele disse: ele é Isaac, é o teu noivo, o teu presente, o teu amado. E a palavra diz que Rebeca desceu do camelo e colocou o véu. Meus irmãos, a igreja vai se apresentar para Jesus com a santidade que ela alcançou com os presentes que Ele mesmo mandou, a santidade que ela está alcançando com o poder do sangue dele, o poder do seu Espírito. Ele é aquele que vive e nos vê. Laai-Roi, o poço do que vive e me vê.
esse é o esposo da igreja. Este é Jesus, Ele está vivo. E Ele nos vê, e Ele nos aguarda. E nesta hora da noite, este é o convite, todo dia, esse é o convite da igreja, daqueles que querem partir com o Espírito Santo, com Eliezer. Entra, bendito do Senhor, entra, não fique fora. Nós queremos ir embora. A igreja vai partir. Eu não sei quantos aqui vão, mas todos que forem fiéis vão. Todos que estão recebendo os valores eternos e dando valor a isso. Rebeca foi decidida. Rebeca não vacilou. Ela enfrentou oposições da família. Fique mais 10 dias. Para que ir agora? Para que tomar essa decisão agora? Há tanta coisa a fazer ainda. Eu irei. Eu estou apaixonada por Ele. Ele me ama. Olha os presentes que Ele me deu. Eu não mereço. Ele me enriqueceu. Ele me deu água da vida. Ele me deu o pão da vida. Ele me deu a bênção do Espírito. Ele me deu os dons espirituais. Ele me deu uma direção. Ele me deu um futuro. Eu não sabia o que era eternidade, mas agora eu sei. Há um lugar preparado para mim. Há um lugar bom. Ele está nos esperando. Vai haver um encontro. É uma festa maravilhosa. Eu quero ir embora. Não tenho mais nada a fazer aqui. Eu quero encontrar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a posição da igreja. Você vai? Eu irei. Eu estou decidida. Eu vou embora, porque eu quero esse encontro. Esse bom encontro do Pai, esse bom encontro do Filho, esse bom encontro do Espírito Santo, com a igreja presente, completando todo o projeto da eternidade. Entra, bendito do Senhor, não fique fora. A noite chegou, mas você vai passar a noite aqui dentro. Nessa hora da noite, meus irmãos, o Espírito Santo está conosco, nos preparando, nos revelando todo o projeto que o Pai orientou para Ele, para o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe.